Muito boa noite a todos e todas. Então, hoje, sexta-feira, mais um Fala Borges, para fechar nossa semana aí na bateria de aulas, né, verdadeiras aulas. Entrevista tem nos outros canais aí. Aqui não tem entrevista, aqui nós temos um bate-papo, aqui a gente faz aulas, verdadeiras aulas. E cada participante que vem aqui, a gente discute um tema diferente, né, aborda um tema diferente e sempre trazendo pessoas que são verdadeiros protagonistas na vida em sociedade e que vivem no anonimato. É uma coisa interessante, porque os verdadeiros protagonistas da sociedade que vivem no anonimato. E hoje eu gostaria de chamar duas feras, duas grandes feras, né? Primeiro é o nosso companheiro Max, que é dirigente sindical, militante, trabalhador da Mercedes, roqueiro, da pesada, um cara super gente boa e que vai conversar com a gente hoje com um grande fera. É um prazer imenso ter ele aqui com a gente. É o Mal, vocalista da banda... ai, meu Deus do céu. Da banda... Garotos Podres. Desculpa, porra. É que a idade já está enlouquecida, né? Grande Mal, que também é um grande intelectual, é professor, é um cara que está com a gente aí na pegada no que se refere à questão da militância, do ativismo político também. E eu já quero logo chamar eles. Eu estou nervoso porque hoje o peso aqui está grande. Max e Mal. E aí, galera? Beleza? Tudo certo aí? Firme e forte? Max e Mal, boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade, um grande prazer aqui, né, estar com o nosso ilustre companheiro e camarada Mal, né, além de um grande militante, né, das causas sociais, também um grande vocalista de uma grande banda, né, de punk rock, Garotos Podres. As primeiras bandas que quando estava na minha juventude, né, iniciando também, né, o meu desejo de ter uma primeira banda e tal, a gente fazia cover do Garotos Podres. Então, tenho muito prazer de estar aqui hoje, dividindo aqui esse espaço hoje com o nosso companheiro Mal, né? E o nosso companheiro Anderson, formador aqui do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e abrindo aí essa oportunidade através desse novo mundo virtual, né, Anderson? Da Lives, né? E a gente poder fazer esse bate-papo aqui e dialogar com, né, quem está nos assistindo. Bem, então, em primeiro lugar, boa noite a todos, um grande prazer e satisfação de estar aqui ao lado do Max Pinho, né, e do Anderson Borges, né, que são personalidades importantes no movimento sindical, né? O Max Pinho é dirigente sindical, trabalhador da Mercedes do Brasil. O Anderson está na formação sindical do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu sempre encontrava o Anderson, isso há quase uns 10 anos atrás, né, na padaria do lado do sindicato, né, que eu ia tomar café da manhã, geralmente não tão cedo, porque era uma época que eu só dava aula à noite, né? Então, quando o Anderson ia almoçar na padaria, eu ia tomar café da manhã, e a gente acabava se encontrando por lá na padaria do lado do sindicato. E, de alguma forma, nós agora estamos geograficamente tão próximos, né? Mas muito distantes em função da pandemia, né? Cada um meio que isolado em sua casa, mas todos juntos na luta pela democracia, né? E na luta pela construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, estamos aqui na luta. Maravilha. Hoje o tema, que inclusive vocês trazem o tema, o Max, grande fera, dirigente sindical, e o Mal também, um grande fera ativista. Hoje o tema é a questão dos desafios e a importância da organização no local de trabalho, né? Quando a gente fala em organização no local de trabalho, nós não estamos referindo somente aos metalúrgicos, mas também a todas as categorias, né? Quando a gente fala em se organizar no local de trabalho. E um outro tema interessante que a gente também vai abordar em conjunto aqui, né, é a questão do papel da luta de classes nesse sentido, né? Então, a aula é com vocês, nós vamos conversando aqui, e eu gostaria de primeiro passar a bola para o Max,
Max, quando a gente coloca essa questão da importância da organização no local de trabalho, né, no momento de crise, né, como é que você, o que você nos traz aí nessa reflexão? O que você traz como reflexão? Microfone. Opa, obrigado, Mal. Se for falar de aula, o Mal é um professor, né, de história e tal. Eu sou um operário, e aí eu não tenho exatamente uma profissão, né, porque eu sou montador, e montador, se for buscar aí, né, nos dados aí não é uma profissão, mas eu, enquanto trabalhador, operário, né, montador numa empresa metalúrgica, numa montadora aqui no ABC, na Mercedes, e dentro, né, do chão de fábrica, e aí quando a gente fala sobre organização no local de trabalho, a OLT, a gente fala sobre luta de classes, é claro que a luta de classes, né, é algo muito amplo quando a gente começa a pensar a sociedade, que sociedade que a gente quer, qual a sociedade que a gente vive, né, a sociedade que a gente vive, o sistema que a gente vive, né, nos atende enquanto classe trabalhadora, enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto, né, então você tem a forma ampla de pensar essa questão da luta de classe, pensando na sociedade como toda. Mas discutir a luta de classes, né, é fundamental quando a gente pensa também, né, na raiz, né, aonde se depara essa luta de classe. Então, dentro de uma fábrica, né, a raiz ali da disputa da luta de classe. Então, quando a gente fala sobre organização do local de trabalho, a OLT, né, então, no chão da fábrica está o cerne ali da disputa da luta de classes. Porque a gente, enquanto trabalhador, e hoje a sociedade que vem formando, né, o cidadão como um profissional, né, que a gente escuta falar muito da qualificação profissional e pouco a gente escuta falar, né, da formação cidadã, né, que a gente, enquanto cidadão, temos ali, né, a luta pelo emprego, pela melhor condição de trabalho, mas temos nossos direitos também enquanto cidadão, inclusive de se organizar no local de trabalho, se organizar através do nosso sindicato, né? Então, o local de trabalho está ali um ponto, né, o cerne ali da disputa de classe, porque a classe patronal usa desse espaço, né, com o poder que eles têm de contratante, né, eu contratei você para, né, fazer o serviço que eu preciso, portanto, quem dita as regras sou eu, né, na lógica patronal. E, quando ele dita as regras, é claro que ele tem um objetivo que é de buscar melhor ali o seu lucro, né, a lucratividade, mas nesse espaço eles implantam alguns valores que induz o pensamento e o comportamento daquele trabalhador, não só dentro da fábrica, mas que diante daqueles valores que é colocado no chão de fábrica, né, induz ele também enquanto cidadão, na sociedade. Então, um espaço no local de trabalho, que está ali, claramente, ali o campo da disputa de classe. Outro está no sistema educacional, né? Quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente vai aprender, a gente vai aprender o quê? Né? A gente vai se qualificar como profissional ou a gente vai entender a história, né, da luta da classe operária, da luta dos trabalhadores, né? Mas, assim, o chão de fábrica, o local de trabalho é um espaço que nasce, né, a luta de classes, né? Então, a organização dos trabalhadores não passa só por melhorar as condições de trabalho, não passa só por melhorar as condições salariais, mas, a partir do local de trabalho, a gente começa a discutir que sociedade que a gente quer, né? Então, assim, se a pergunta foi essa, só para fazer uma introdução aqui. Maravilha. Mal, e aí, Mal, quando você é professor, ativista, super esquerda, como é que é essa questão, por exemplo, como é que você observa isso, né?
a questão da organização local de trabalho e a questão da luta de classes, né? Que é um tema que, inclusive, você gosta muito de abordar. Bem, então, em primeiro lugar, eu vou iniciar minha participação nesse bate-papo brigando um pouco com o Max, discordando dele, né? Porque o Max Pinheiro se coloca apenas como um montador, né? Eu acho que é um excesso de modéstia do Max. Max, você não é apenas um montador. Você, enquanto dirigente sindical no seu local de trabalho, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que você é aquilo que Gramsci definia como intelectual orgânico da classe operária. Ou seja, e o que é o intelectual orgânico da classe operária? Na minha opinião, é muito mais do que apenas o intelectual tradicional, aquele que é formado na universidade, né? O intelectual orgânico da classe operária é justamente esse dirigente que surge na base da sua categoria, né? Se forma enquanto militante, enquanto intelectual orgânico da classe operária, né? E eu acho que o que o movimento sindical tem para oferecer, não apenas para a sua categoria, mas para a sociedade como um todo, são esses quadros que são forjados na luta classista, né? Eu poderia dar como exemplo maior de um intelectual orgânico da classe operária o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Eu acredito que o Lula seja hoje um dos maiores intelectuais que esse país produziu. O Lula não é apenas um ser humano inteligente, porque inteligente todos nós somos, né? O Lula é muito mais do que isso. Além de ser muito inteligente, ele é alguém que foi forjado na luta. O Lula é o que é hoje e foi presidente da República por 8 anos porque ele passou numa escola que é o movimento operário, numa escola que é onde vocês estão e militam, que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, o Lula, sem a menor sombra de dúvidas, ele é alguém que se formou nesse berço onde vocês estão, né? E eu acho que o primário, digamos assim, né, dessa educação sindical, que é muito mais do que uma educação sindical, é uma educação para a vida, forma pessoas melhores, forma dirigentes, né? Militantes, pessoas que abraçam a luta, pessoas que são generosas, né? Todos os trabalhadores engajados no movimento sindical são pessoas que põem a sua própria vida em risco, correm o risco de serem demitidas, de sofrerem retaliação, e mesmo assim são pessoas que não se dobram e, em nome do coletivo, em nome do próximo, doam a sua vida, né, em nome de uma coletividade, né? Em relação à questão da organização do local de trabalho, a experiência que eu tenho é no movimento sindical dos professores, né? Então, desde que eu comecei a dar aula, eu sempre participei do movimento sindical, né? Aliás, sempre fui filiado a todos os sindicatos, né, das categorias que eu pertenci, né? No atual emprego onde eu estou, eu assinei a minha admissão junto com a fichinha do sindicato, né? Então, tornei-me sindicalizado no ato que tomei posse no cargo, né? Porque, curiosamente, o funcionário do departamento pessoal era sindicalista. Então, já fui admitido e sindicalizado no mesmo ato, né? A experiência que eu tenho na PUESP, isso
88, 89, né? 30 anos atrás, né? Um pouco mais de 30 anos, eu fui da base, né? Representante de escola, que é aquele professor escolhido pelos representantes de base, pelos professores para representar junto ao sindicato. E no Simpra-ABC, primeiro eu fui também representante sindical, né? E posteriormente fui membro da direção do Simpra-ABC, cheguei a participar da Secretaria de Formação Sindical, né? Assim como o Anderson, que está nos metalúrgicos do ABC. Então, eu acho que a organização dos trabalhadores é o elo mais importante do sindicato. A organização no local de trabalho, né? É ali que nós conseguimos fazer com que a base do sindicato esteja em consonância, né, com a sua direção. É a base que tem que estar orientando essa direção do sindicato. E por isso que é importante a organização em local de trabalho, que é, antes de mais nada, uma grande escola de formação de dirigentes. Né? Então, isso daí eu acho importante. Então, vamos passar a palavra, senão falo demais. Muito bom ouvir vocês. Quando a gente coloca, né? Tá dando erro. Só um minuto. Melhorou? Então, veja só, né? Eu gostaria de ouvir vocês, por exemplo. A gente observa que agora nós estamos vivendo a questão do home office, né? O trabalho intermitente. A gente tem também a chegada das ferramentas, começam-se a chegar as ferramentas da indústria 4.0 em diversos locais de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem também essa questão da dominação cultural, né? A gente vê o aprofundamento de uma cultura de dominação, né? Onde ela cada vez mais tem se propagado. Começou isso nos anos 90, com aquela questão do trabalhador se transformar em colaborador, né? As ferramentas de cooptação, né? E aí, ao mesmo tempo, quando vocês colocam, né, a importância da organização no local de trabalho, seja lá nos professores ou nos metalúrgicos, ou seja, qual categoria for, né, e que só através da organização que se conquista direitos, né, a própria organização, bem colocado pelo Mal, é a escola do trabalhador, né, onde o trabalhador se forma politicamente, o ser político, né. Eu gostaria de ouvir vocês o seguinte: quando a gente observa esse cenário, né, onde trabalhadores passam a ser vistos como colaboradores, né? Pra você ter uma ideia, eu estava assistindo essa semana mesmo, no começo da semana, estava passando um telejornal da grande emissora, a respeito do home office, né? E no home office aí, levantando a bola dessa questão do home office, e inclusive colocando trabalhadores colocando seus depoimentos, né? Tem uma das pessoas que foram entrevistadas que falou assim que agora era melhor o home office porque dava para cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. A matéria fechou desse jeito, né? Então, quando a gente observa, eu gostaria que vocês falassem para nós a questão dos desafios, né? O que a gente vive hoje de desafios no local de trabalho, né? Seja ele qual for, seja qual lugar for, né? No ponto de vista de vocês, o que está posto como desafio para nós, enquanto classe trabalhadora? Está aberto. Quem começa? Quem começa aí? Está aberto. Quem vai primeiro? Sempre foi um desafio para a classe trabalhadora quando a gente fala, né, sobre a importância da organização dos trabalhadores, né? Uma coisa é a organização do trabalho e os empresários
né, sempre muito bem, pensaram como organizar o trabalho, não só para buscar melhores resultados, né, em termos do seu lucro, mas eles também, estrategicamente, pensaram como organizar o trabalho de uma forma que evitasse os trabalhadores questionar o trabalho, né, as condições de trabalho. Ou seja, o evitar questionar é evitar os trabalhadores se organizarem para questionar. E para o movimento sindical, para os trabalhadores em si, um desafio é entender essas mudanças, né, no processo produtivo, na organização do trabalho, né? A década de 90 trouxe um grande desafio, né, quando a gente tinha, naquele período, os trabalhadores, né, e a maioria migrantes, né, que veio do Nordeste para São Paulo, para o ABC principalmente, as grandes indústrias, com o sonho de trabalhar numa multinacional, e naquele momento, na década de 90, com a abertura de mercado, impôs para as indústrias no Brasil um processo de reestruturação produtiva, né? Então, começou a mudar a forma de organização do trabalho e, com isso, teve uma mudança estrutural, né? Maquinários modernos, máquinas importadas com manual inglês, né? Porque a máquina vem importada, e no método de organização do trabalho veio o Just Time, né? Kaizen, né? Kanban, que foi otimizando a organização do trabalho. Isso era um desafio para aquele trabalhador que a única preocupação dele era garantir o emprego numa indústria, numa multinacional, que tinha um bom salário, e ali, se ele ia apertar aquele parafuso, ele queria apertar aquele parafuso o resto da vida, porque através daquele parafuso ele ia se aposentar, ele ia criar a família dele, né? E naquele momento, com essas mudanças, veio um desafio, porque esse trabalhador que pensava que daquele trabalho ele simplesmente iria se aposentar e iria criar família, esse era o pensamento dele. Essa mudança que teve no processo produtivo, na organização do trabalho, começou a tirar essa possibilidade. Começou a falar que você, trabalhador, que se não tiver a condição de ler um manual de uma máquina, né, que é um manual em inglês, se você não tiver o mínimo de um curso em inglês, né, você já não serve mais para esse novo conceito, né, método de trabalho, processo produtivo, né, para essa nova lógica do trabalho. Então, começou a excluir os trabalhadores, começou a exigir um novo perfil dos trabalhadores. E os trabalhadores, buscando acompanhar essa nova exigência, começou cada vez mais buscar a qualificação profissional, né? E aí é o que a gente sempre fala, a formação cidadã, né? Então a formação, né, ficou cada vez mais, né, excluso também, e a prioridade passou a ser a qualificação profissional. A gente vive hoje, né, a quarta revolução industrial, então a indústria 4.0. Hoje o robô, ele não é só uma tecnologia mecânica, né? O robô começa a pensar, começa a substituir, né, aquela atividade ali que é onde tem que você tomar decisões. Então o robô começa também a tomar decisão, ele não substitui só o trabalho mecânico, né? Mas aquele trabalho que você tem que tomar decisão, o robô começa a substituir também, né? Então, tem, como o Anderson falou, o home office, né? O cara começa a executar trabalhos de casa. Então, todas essas mudanças traz um desafio para a classe trabalhadora que aprendeu a se organizar enquanto classe, enquanto coletivo, né? Ali no ambiente de trabalho. Então, ele começou a ter desafio. E falou, bom, como é que eu vou me organizar, né? Como é que eu vou combater essa nova lógica da organização do trabalho, sendo que no home office, por exemplo, o trabalhador está cada um na sua casa, né? Que é o que o patrão sempre sonhou, desde a luta da redução de jornada para 40 horas semanais, o patrão sempre relutou, não é porque o cara trabalhando 44 horas, 48 horas, como era na época, só aumenta a lucratividade,
não é só por conta disso, é porque o trabalhador tem menos tempo para ir para o sindicato, para se reunir fora do trabalho e discutir o trabalho, como interferir, né, na organização do trabalho. E o home office, né, acaba prendendo as pessoas dentro das suas casas, né, impossibilitando uma coletividade, né, uma organização coletiva dos trabalhadores, como a gente lutar pela melhoria das condições de trabalho, né, um melhor salário, e toda essa exigência tecnológica, né, não estou nem falando aqui porque o robô está substituindo o trabalho humano, né, que é um grande problema, né, que o robô vem e substitui lá, né, um robô faz o serviço de 10 pessoas, né, mas, além de substituir, dificulta, né, quem pensa a organização dos trabalhadores, como organizar os trabalhadores para combater essas novas lógicas, essa nova lógica de trabalho, né? Essa nova tecnologia. Então, é um grande desafio essa modernização, né, do processo produtivo, né, o avanço tecnológico, é um grande desafio como manter uma organização dos trabalhadores, para questionar, para discutir, para debater uma melhoria das condições de trabalho, uma melhoria salarial, mas uma melhoria de vida, né? Porque a gente busca melhorar as condições de vida, né? Melhorar uma condição de saúde, de segurança. Uma forma é através do trabalho, ter um melhor trabalho, um trabalho melhor remunerado, né? Então, essa nova lógica, essa nova forma de organização do trabalho, essas novas metodologias, dificulta os trabalhadores se organizar, ter o seu espaço para refletir, pensar como esse trabalho está prejudicando, né, o trabalhador e o cidadão, né? Então, como que a gente vai combater isso? Como que a gente vai... Então, assim, traz novos desafios, né? O cara, a uberização, né? Então, começa a vir esse conceito da uberização, dos trabalhos de plataforma, onde o cara não sabe nem quem que é o patrão dele, o cara não, né? O cara arruma um emprego ali atrás do aplicativo, ele se cadastra no aplicativo e vai ali atrás de ter o ganha-pão dele, né? Só que, se ele se acidenta, né? Um motoqueiro que se acidenta no trânsito, tal, quem que é o patrão dele? Qual que é o direito dele que ele tem? Sabe? Como é que ele vai questionar isso? Se ele não sabe como questionar, como é que ele vai se organizar para isso? Então, sempre um desafio. Ainda bem que os trabalhadores, né, tá também todo momento observando essas mudanças e buscando se organizar. A gente teve recentemente, né, esse ano mesmo, teve, se não me engano, dia 1º de julho, né, um grande movimento aí do pessoal, né, dos motoqueiros, aí, né, me fugiu a palavra agora, como se organiza, né, o trabalho, né? Mas o pessoal tão questionando, mas tem uma dificuldade, né, porque a gente estava acostumado a se organizar de uma forma e o novo trabalho, né, impõe outros desafios. Tem o Tarcísio Secoli, né, companheiro nosso foi da Mercedes também, e ele, né, quando tem a oportunidade de estar conversando, ele sempre fala, eles colocaram várias perguntas, e quando a gente achou todas as respostas, eles mudaram todas as perguntas de novo, né, e o capital vai sempre se modernizando, vai sempre, né, e é sempre um desafio para a gente acompanhar. Bem, eu gostaria de comentar o seguinte, os patrões, né, sempre procuram maquiar a realidade de forma que o trabalhador não enxergue a exploração da qual ele está submetido. Isso não é de hoje. Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando a maioria dos trabalhadores brasileiros eram escravos, né, a escravidão predominou no Brasil por mais de 3 séculos, né, o patrão ele tentava, né, se colocar como alguém benevolente em relação a seu escravo. Como se dizia na época, para lidar com o escravo eram 3 P's: pão, pau e pano. Né? Ou seja, mesmo o pau, que é a violência, é aquela violência para educar o escravo. Né? Então, o senhor de escravo sempre se colocava como alguém paternal em relação àquela mão de obra que não era livre, que era submetida à vontade do senhor de escravos.
né? Tanto é que nós temos um clássico, né, da historiografia brasileira, que é o Padre Antônio, né, que na época ele escrevia, né, entre outras coisas, dando conselhos de como lidar com seus escravos, né? Coisas do tipo, conselhos do seguinte tipo: se você condenar o seu escravo a levar 50 chibatadas, não dê 50 chibatadas num único dia. Divida em 5 dias, 10 por dia, que é para dar tempo para o escravo pensar na sua falta, né? Na falta cometida. E, de preferência, nas últimas 10 chibatadas do último dia, perdoe o escravo. Ele vai ficar feliz e agradecido com você. Ou seja, até a escravidão, que era um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade, né? Os senhores de escravos tentavam se passar como benevolentes, né, e paternais, né? Então, ao longo da história, os patrões sempre tentam mascarar a realidade, e a realidade é da exploração, do trabalho alheio. Isso daí é que nós temos que ter em conta. Recentemente, nós temos discursos maravilhosos desses patrões da burguesia, que começam a utilizar termos tipo colaborador, né? Então, o operário, o trabalhador, o cara não é operário, trabalhador, ou não é empregado, né? Ele é um colaborador, né? Como se fosse sócio do patrão, né? Então, é um discurso desonesto. Quando você fala colaborador, você quer dar a impressão que aquele que está sendo explorado, ele é sócio do patrão. Um outro discurso que me dá... eu fico possesso quando ouço, é o discurso do empreendedorismo. Então, o discurso do empreendedorismo é a coisa mais desonesta que existe. Tenta-se criar a ideia que aquele cidadão que, por exemplo, vende bala no farol do trânsito, porque está desempregado e precisa sobreviver, coloca que o cara não é um desempregado, ele é um microempreendedor. E se ele for bem, trabalhar bastante, for bem sucedido, ele vai criar um império de vendas de balas nos faróis de todo mundo. Quer dizer, e se ele não conseguir, se ele continuar sendo um trabalhador desempregado pobre, é incompetência dele, né? Esse é o discurso que joga a culpa das mazelas do capitalismo nas costas das suas vítimas, né? Para esse discurso do empreendedorismo, o flanelinha que guarda carro nas calçadas do país afora são microempreendedores. Olha que maravilha, ele é o seu próprio patrão, né? Então, nós estamos dentro de uma realidade extremamente nefasta, um discurso ideológico cujo objetivo é mascarar as relações de exploração e de extração de mais-valia dos trabalhadores, né? E o que é pior, como o Marx lembrou, né, tem a questão da reestruturação do mundo do trabalho, a questão da terceirização e também a uberização, que enfraquece ainda mais a classe trabalhadora. Coloca novos desafios, né, para que nós possamos estar organizando os trabalhadores para defender os direitos, né? Então, eu acho que realmente nós estamos vivendo uma situação muito difícil e só tem um jeito da gente combater isso, né? Levando a informação para os trabalhadores, levando a reflexão. Nós temos que desvendar, tirar essa venda que impede
que parte da classe trabalhadora consiga enxergar a realidade em que ele vive. Essa ideologia que é passada pelos meios de comunicação, pelas igrejas, né? É uma ideologia cujo objetivo é mascarar as relações de exploração do trabalhador através da extração de mais-valia. Então, nós que conseguimos enxergar isso, temos que levar o fogo, né? O fogo que ilumina, né? A causa da luta, da emancipação dos trabalhadores. É isso. Ô Anderson, só... Manda ver. Completa aí. Complemento. Hoje o pessoal está dizendo que hoje é uma grande aula aqui, né? Hoje nós temos uma aula que, inclusive, não tem faculdade. Cada vez está tendo menos, né? Cada vez menos, né? Porque para ocultar essa realidade dita por vocês dois, cada vez menos se discute a realidade. Mas manda ver, Max. E o Mal coloca de uma forma, né, ele fala que vem de uma forma mascarada, né, pela classe patronal e tal, que é exatamente isso. E para a gente entender melhor isso, né, e desde a década de 90 vem esse discurso do colaborador, e isso é uma coisa bem suave, né, o discurso, que é carregado de ideologia, mas vem de uma forma bem suave, que as pessoas, né, abraçam a ideia de colaborar, então estou ali colaborando, né, e dentro de uma fábrica, a chefia que saiu daquela fase do chicote, né, de que, não, eu vou lá e cobrar, eles perceberam que aquela cobrança enfática causa uma reação contrária dos trabalhadores e dos dirigentes sindicais e tal. Então, para amenizar essa cobrança, né, o chefe ele pede ajuda para o trabalhador, né? Vamos colaborar, vocês ajudam a gente aqui e tal. Então, cria aquele espaço ali de um clima de, né, vamos estar junto, vamos, né? E o cara fica abraçando essa ideia de colaborador, que eu vou colaborar, e que eu estou colaborando, e que isso e que aquilo, né? E ele não percebe como aquilo está mudando o comportamento dele, aquilo está mudando os princípios dele como classe trabalhadora, né? Aquilo está fazendo a ele esquecer o sentido de coletividade, de companheirismo, né? E de que ele, quanto mais ele colaborar, né, mais ele vai ser enxergado, que ele vai ser, né? E tem o avanço, né, ideológico também, como tem o avanço da forma de organizar o trabalho, que eles mudam a todo momento, o discurso também, né? Então, passou da fase do colaborador e entrou nessa fase do empreendedor, né? E o empreendedor é aquela pessoa que ele tinha uma aptidão para uma atividade e, por conta daquela aptidão dele, ele desenvolvia, ele iria, né, e investir naquilo, ele iria empreender naquilo por aptidão, né? Hoje, essa lógica do empreendedorismo, e todo mundo busca esse empreendedor, e hoje vendem essa ideia que o empreendedor e que isso, e o cara ele busca ser empreendedor por falta de alternativa, por falta de emprego, por falta de... É isso. Então, o cara não é empreendedor coisa nenhuma. O cara comprou essa ideia de empreendedor, porque empreendedor é dono do próprio negócio, e o cara ele é forçado a arriscar algo porque falta oportunidade para ele. Porque aquilo que ele tem aptidão, aquilo que ele estudou, que ele se formou, não tem mais no mercado. Então, a falta de alternativa, a falta de oportunidade, obriga ele a buscar outras formas. E qual que é a outra forma que ele vai buscar? Aí alguém vem e vende a ideia, né? Não, mas você é um empreendedor, você pode empreender. Você pode ser dono do seu próprio negócio. Mas qual que é o seu próprio negócio? Ah, não, pega a moto lá e vai entregar o... Sabe, você é empreendedor? Sabe? Então, o negócio está feio demais, rapaz. Está feio demais que... Anderson, parabéns, né, pela oportunidade, pela live. Parabéns pelo seu quadro aí atrás de você também. Eu conheço esse quadro aí, eu conheço o artista aí desse quadro aí, hein? Parabéns, Denis Pinho. Esse quadro... Com certeza eu vou fazer uma live com ele para falar do quadro e dos outros quadros também que ele produz, de outras obras que em breve ele será chamado. Está aqui comigo, é meu talismã. Ele sabe disso, que é meu talismã. O Denis, irmão do Max,
produziu esse quadro de orixás para mim. Maravilhoso, Bem maravilhoso. Mas olha, Manda ver. você pode falar? E, ó, Max, é por isso que cada vez mais, a Andressa teve, há um mês atrás, exatamente, a Andressa teve a ideia de montar o Fala Borges. E ficou naquela para mim, cara, as lives são as mesmas. O pessoal fica fazendo sempre as mesmas lives. Você conhece tanta gente, tem tanta gente legal, vamos começar a transformar isso num espaço melhor, né? Eu falei, quer saber? Vamos começar, né? E assim, cada vez mais que eu ouço vocês, né? Assim, por incrível que pareça, é uma live por dia. É uma live por dia. Começa a segunda e vai embora, até sexta-feira. E se eu quisesse fazer sábado e domingo, eu faria também. Pela quantidade de pessoas que querem discutir, que querem abordar, colocar suas ideias, né? Eu fico feliz de ouvir vocês, Mal Super Fera, Max Fera também, tanto, igual as outras feras que passaram aqui, com temáticas diferentes, mas que ao mesmo tempo abordam, assim, hoje nós estamos discutindo junto com vocês organização local de trabalho, crise e luta de classes. Só que ao mesmo tempo, quando eu ouço vocês, essa puta aula que vocês estão dando, e faço um link com as que teve anteriormente, mesmo discutindo temas diversos e específicos, se juntar tudo, a gente tem um único desafio, que é essa questão da luta de classe. A classe trabalhadora, isso que o Max traz, Mal fala sobre o sentido de se organizar, o papel de se organizar, né, em busca de direitos, mas não só direitos financeiros e permanência, mas sim direito à vida, que é isso que os dois estão trazendo aqui. E eu fico feliz de estar as feras aí que, porra, eu conheço há tanto tempo e que ao mesmo tempo aborda de um jeito que não se aborda, dificilmente você encontra uma abordagem assim, né? Por quê? Porque isso que o Mal fala sobre um mascaramento, né? A cortina de fumaça que o próprio Marx fala, né? O ocultamento da realidade, né? Só que aí quando a gente está vivendo esse processo, essa pandemia, né? Toda essa pandemia, toda essa questão esse vírus, né? E ao mesmo tempo, eu queria ouvir vocês sobre a questão, por exemplo, nós estamos passando por um processo de reconfiguração da classe trabalhadora para ser entregue no pós-pandemia, porque o Max fala uberização para entregas de alimentos, por exemplo. Max, quando é de moto, é luxo. Tem gente que está entregando de bicicleta e patinete. Vocês sabem disso. E ao mesmo tempo, Mal, carrega lá a maquininha no bolso, seja lá de qual cor for, e com crachá de empreendedor. E o cara anda 10 quilômetros para entregar um alimento. E aí o Max fala que falta trabalho, porque realmente esse jovem, se ele tivesse a oportunidade de estar, por exemplo, numa Mercedes, ele estaria, ele largava a bicicleta e jogava fora. Não é isso? Mercedes, Volkswagen, Scania, trabalhando num banco, ganhando um troco legal, ele estaria lá. E os trabalhadores entregando de patinete. E tem essa onda que o Mal traz, e o Max também, essa onda do empreendedorismo, a moda do empreendedorismo imposto pela burguesia, né? Eu queria ouvir você o seguinte, se a gente observar, né, o futuro próximo do pós-pandemia, vai ter uma nova configuração de classe trabalhadora? Já está. Como é que vocês observam isso? Porque vocês já dão dicas disso. Vocês já dão dicas disso. Primeiro, pela vivência que vocês têm, tanto no chão de fábrica, tanto em sala de aula e a visão intelectual que o Mal traz. E que é a soma das duas coisas, né? O intelectualismo orgânico, acadêmico e orgânico, essa junção das coisas. Como é que vocês veem essa questão do futuro do trabalho pós-pandemia? Como é que a gente observa isso? Bem, então eu acho o seguinte, que nós estamos passando por uma série de mudanças no mundo do trabalho e essas mudanças elas são anteriores à pandemia. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a chamada reforma trabalhista, que na verdade foi a eliminação de uma série de direitos dos trabalhadores, né? Um ataque ao direito dos trabalhadores e também um ataque à organização dos trabalhadores, né?
De alguma forma, a reforma trabalhista jogou os trabalhadores brasileiros a uma situação pré-década de 30. Muitas conquistas trabalhistas que foram conquistadas a partir da década de 30, entre elas a CLT, né, foram jogadas no lixo, né, por uma classe dominante nefasta que corre o risco de matar a galinha dos ovos de ouro, matar de fome os trabalhadores para ver se consegue um pouquinho mais de dinheiro, né? Ou seja, o que nós devemos entender é o seguinte, que na década de 20, do século 20, os trabalhadores brasileiros se organizaram sindicalmente, lutaram para conquistar os seus direitos e forçaram a classe dominante a conceder esses direitos. Getúlio Vargas, quando cria a CLT, etc., ele não fez isso por bondade. Ele fez isso que era por pressão dos trabalhadores e sabia que se ele não concedesse, os trabalhadores iriam conquistar na marra. Ok? E o que é pior, se não concedesse, corria o risco dos trabalhadores fazerem uma revolução, acabar com a brincadeira, acabar com o capitalismo. Então, as conquistas dos trabalhadores dos anos 30 e dos anos 40, elas são concessões da classe dominante diante do temor revolucionário dos trabalhadores. Ok? A partir, mais recentemente, depois que acabou a União Soviética, né, depois que o ideal socialista meio que foi obscurecido pelo fracasso do socialismo realmente existente e tal, a classe dominante começou a ficar assanhadinha. Né? Vem com essa onda neoliberal, ele começa a querer acabar com o direito dos trabalhadores. Por quê? Não existia mais a União Soviética, né? Começou a achar que os trabalhadores não eram uma ameaça no sentido de fazer uma revolução anticapitalista. Né? Então, por esse motivo, para que continuar a conceder direitos aos trabalhadores? Se a classe dominante, até então, havia entregue os anéis para não perder os dedos, e isso daí são os direitos trabalhistas, né? Agora, essa classe dominante acha que não é mais necessário entregar os anéis, né? O movimento organizado dos trabalhadores não é mais algo tão terrível e ameaçador, né? Então, nesse sentido, desde a década de 90, principalmente, né, nós temos um ataque sistemático contra os trabalhadores, e esse ataque sistemático se acirra com o golpe de Estado que foi levado a cabo contra a presidenta Dilma, um golpe de Estado feito liderado pelos tucanos, que agora querem posar de democratas, né? Liderados pelos tucanos, e o golpe de 2018. Prenderam Lula sem ter cometido nenhum crime para impedi-lo de ser eleito. Isso foi um golpe de Estado. O governo Bolsonaro é um governo ilegal e ilegítimo. Bolsonaro é um covarde que somente foi eleito porque prenderam o presidente de direito, aquele que seria eleito. Se Lula fosse candidato, jamais esse cidadão do baixo clero da Câmara dos Deputados teria sido eleito. Tiveram que pôr o Lula na cadeia para garantir a eleição do Bozo. Então, nós temos um novo golpe e mais ataque contra os trabalhadores. Ataque contra os direitos previdenciários, a reforma da Previdência, ou seja, somente a organização dos trabalhadores, somente os trabalhadores na rua, lutando pelos seus direitos, é que pode salvar a nossa pele desse futuro terrível que a classe dominante está planejando para nós. O objetivo é avançar mais ainda contra o direito dos trabalhadores,
O objetivo é acabar com tudo. Se deixar essa classe dominante liderada por Bolsonaro, eles são capazes até mesmo de extinguir a Lei Áurea. Se deixar, eles propõem a volta da escravidão. Se os trabalhadores não se organizarem e não lutarem, estamos perdidos. Né? Então, após a pandemia, a tendência é essa ideia de trabalho remoto, né? Essa ideia de precarização das relações de trabalho é avançar, como uma forma de exploração de um trabalhador que vai estar privado de todo e qualquer direito, que é o caso do pessoal uberizado, que não tem direito algum. Então, nós chegamos no cúmulo da barbárie. Precisamos lutar. É isso. Super mal, super mal. Super mal, fera. E aí, Max, como é que você observa essa questão do futuro do trabalho no pós-pandemia, pela sua experiência, sua vivência? Como é que você observa? Acho que, seguindo a linha de raciocínio do Mal, porque pensar o futuro do trabalho, do trabalhador, o perfil pós-pandemia, né, o Mal pegou corretamente, porque a pandemia ela só acelerou, né, um processo que já estava planejado, já estava previsto pela classe patronal, pela elite, né? Ele colocou como exemplo a reforma trabalhista, né? E se a gente for lembrar, a reforma trabalhista ela foi apresentada, né, pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, foi apresentada para o Congresso Nacional lá em 2012 ainda, né? E naquele momento, quando foi apresentada, o governo colocado lá, né? Tira fora esse negócio aí, porque esse negócio aí para tirar direito do trabalhador, né? E tinha, né, também uma base de organização, né, através das centrais sindicais, fazendo a pressão, né, junto ao Congresso para que essa discussão aí não cabe a gente. Né? E com todo esse processo, após o golpe da Dilma, eles foram criando força e resgataram, né, alguns temas que estavam na gaveta, como essa proposta da CNI desde 2012 estava na gaveta, e eles resgataram. E rapidamente, né, pouco tempo do governo do Michel Temer, eles começaram a aprovar e fizeram uma jogada danada. Né? Primeiro coloca lá uma proposta de reforma previdenciária. E aí vai, né, a representação sindical, as centrais sindicais, organizar os trabalhadores, os movimentos sociais, né? Não, que esse negócio aí só vem para prejudicar, e vamos se mobilizar, vamos se organizar, e você criando um discurso, né, para combater o discurso que eles tinham fácil, através da grande imprensa, que todo o trabalho que você fazia dentro de uma fábrica, né, de conversar com os trabalhadores, de mostrar o que estava atrás dessa reforma, dessa proposta de reforma que eles estavam propondo, eles, em um trabalho que o dirigente sindical faz em 2 meses, 3 meses, eles, uma propaganda, né, do comercial na televisão, em meia hora, eles desconstruíam tudo. Então, um embate danado. E quando você criava força que, para falar que a reforma, né, da Previdência, né, o déficit da Previdência, não é bem isso que eles estão falando, eles começavam a explicar como funcionava o tripé da Previdência, aí eles vinham e apresentavam a reforma trabalhista. Né? Então, eles fizeram uma jogada danada que você ia criando corpo para resistir contra uma coisa e eles apresentavam outra. E na calada da noite, porque as votações aconteceram durante as madrugadas, né, eles iam aprovando, né, reforma trabalhista. Primeiro, na verdade, esse debate, né, sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, aprovaram a lei de terceirização irrestrita. Né? Eles colocaram um tema e na calada aprovaram outro. Né, que um grande problema, uma grande afronta, né, para os direitos dos trabalhadores, que foi a reforma da terceirização, a nova lei de terceirização, da terceirização irrestrita, né, dando direito para o patrão terceirizar, inclusive, a atividade fim. Né? Então, eles fizeram uma baita de uma manobra, né, e com isso foi mudando os desafios para a classe trabalhadora, né, e aí com a vinda da tecnologia,
esse trabalho de home office, que é um grande desejo, e a dificuldade que o patrão tem, né, é no trabalho operacional, que eles não conseguem colocar uma linha de montagem na casa do peão, né, mas tudo que eles tiverem de oportunidade de colocar o cara para fazer o serviço em casa, eles vão colocar, e a pandemia só acelerou esse processo, né, do trabalho em home office, legalizado pela reforma trabalhista, né? Porque até então eles tinham alguns empecilhos legais, né? O que era possível fazer, o que não podia fazer, e a reforma trabalhista possibilitou, né? Não só possibilitou, a reforma trabalhista legalizou o que já acontecia no Brasil, com os trabalhadores do Brasil, um monte de ilegalidade cometida pelos patrões, que, por dificuldade de organização dos trabalhadores, pela falta de uma organização no local de trabalho, né, não conseguia impedir, não conseguia evitar, e com a reforma trabalhista eles legalizaram muita coisa que já acontecia, já, né, na relação capital e trabalho. Então, né, a pergunta do Anderson, né, o pós-pandemia, o trabalho pós-pandemia, né, vai de conta aqui com todo o nosso debate, né, o desafio de como se organizar, como entender essas mudanças no mundo do trabalho, não só entender a mudança na organização do trabalho, mas entender as mudanças nas relações de trabalho. E entender as relações de trabalho passa também por você buscar entender não só o trabalho em si, mas o patrão tem tirado o direito dos trabalhadores não numa negociação direta, né, num local de trabalho, mas através da lei, né, a mudança de uma lei, que foi a reforma trabalhista. E para quem representa uma classe, né, a classe trabalhadora, que tem ali o trabalho de base, que está conversando, né, com milhares de trabalhadores no dia a dia, e o patrão coloca só um comercial, né, de meia hora na grande imprensa, e ali muda todo o pensamento do trabalhador, faz com que o trabalhador ache que para fazer a luta, né, é só no local de trabalho, é só no momento de uma database, é só numa discussão de uma campanha salarial, é só numa discussão do aumento salarial, se vai ter aumento ou não, e limita toda a concentração de organização, de força, de união, naquele momento de database, de uma negociação. E quando você vai discutir um ano eleitoral, que a gente tem que disputar as eleições, a gente tem que ter pessoas que representam a classe trabalhadora, a gente sente uma dificuldade, né? Tem um grande questionamento dos trabalhadores que o sindicato foi eleito para representar ele lá no local de trabalho e que o sindicato não tem que se envolver com a classe política, né? Sabe? Então, tem uma grande distorção que é hoje um desafio para o movimento sindical. Como dialogar com os trabalhadores o que significa, né, o ano eleitoral, o que significa essa disputa de sociedade, né, através de uma eleição, e que isso tem a ver, inclusive, com a vida dele dentro da fábrica. Né? É um grande desafio que a gente tem hoje, não só pós-pandemia. É um desafio hoje, colocado hoje. Né? E aí, um grande exemplo, né, depois do golpe contra a Dilma, a forma que o atual presidente foi eleito, né? Ele não fez trabalho de base, ele não tem trabalho de base, ele não tem base. Né? Ele se utilizou desses novos recursos tecnológicos, né? Justificou dificuldade, inclusive, de poder conversar com o povo. Né? Ele, né, se escondeu, né, dentro do hospital, dentro da casa dele e tal, e todo um trabalho aí através da tecnologia para fazer a eleição. É claro, uma junção de fatores, né? Acusou o presidente Lula sem nunca ter provado e nunca vai provar, porque não existe, né, crime nenhum cometido pelo presidente Lula, mas as pesquisas despontavam lá, o Lula vai ser eleito. Né? E aí acusaram, prenderam, sem provar, hoje estão enroscados para caramba esse negócio que não consegue provar, e não vão provar nunca, só que venderam um discurso que os próprios trabalhadores, né, têm dúvida. E, na dúvida, o patrão ele não tem dúvida, ele tem certeza do que ele quer. E ele está lá, tirando direito dentro da fábrica, está tirando direito, né, porque ele mudou a reforma trabalhista, apoiou a reforma previdenciária, estão apoiando agora a reforma tributária,
né, que é um desafio futuro que a gente tem, um futuro próximo, né, colocado já agora, e a reforma sindical. Enquanto muitos trabalhadores não entendem a importância, eu acho do caramba o Mal, e já vi o Mal em várias vezes, em shows, inclusive, do caramba, né? A gente teve o maior prazer de, o ano passado, teve aqui o Garotos Podre, aqui ao vivo, no sindicato aqui, foi do caramba, há muitos anos, não tinha um evento como teve o ano passado aqui, né? Mas o Mal, ele, né, várias vezes presenciei ele discursando que eu, enquanto trabalhador, né, eu posso até questionar o meu sindicato, mas para mim poder questionar o sindicato, a primeira coisa eu tenho que ser sindicalizado. A primeira coisa, quando eu faço parte de uma categoria, eu sou sindicalizado. Eu vou lá buscar como é que eu faço para me filiar ao sindicato. Né? Eu posso questionar, eu posso... Né? E não é só também achar que o sindicato está certo. Porque não basta o sindicato estar certo, o sindicato precisa ter força. E a força é a organização dos trabalhadores, a participação dos trabalhadores. Né? E várias vezes eu presenciei o Mal falando isso, e isso tem um sentido tão rico, né? Tão importante para a organização e para o fortalecimento da classe trabalhadora, que hoje você escuta de um ou de outro questionamento, né, sobre o papel do sindicato. O sindicato não tem que se envolver com a política, o sindicato não tem que... Sabe, a coisa é tão complexa que a gente tem um grande desafio, Anderson, não é só pós-pandemia. Né? Hoje a gente tem um grande desafio de como dialogar com a sociedade, como dialogar com os trabalhadores, que tudo que está acontecendo fora, né, o que acontece no ano eleitoral, tem a ver com o pé da máquina dele lá. Tem a ver. Né? Aquela proteção, né, para uma máquina que trabalha com a prensa, né, a NR12, quem, né, conhece a NR12 lá, que garante lá a proteção, né, de prensas e similares, isso não foi discutido, né, no pé da máquina. Isso teve, a partir do pé da máquina, de conhecer os riscos que a máquina oferece, uma articulação a nível nacional para ter representantes dos trabalhadores lá no Congresso para defender que aquilo ali virasse uma lei que protegesse o trabalhador no local de trabalho. Né? Então, os trabalhadores precisam se organizar no local de trabalho, né? Garantir minimamente uma democratização das relações de trabalho, mas se organizar fora do local de trabalho. E é papel do dirigente sindical discutir também a organização fora do local de trabalho. Como é que a gente vai proteger nossos direitos dentro e fora da fábrica? Né? Então, é muito mais amplo. A gente não pode se limitar uma luta, né, numa database. Né? É muito mais amplo. E a gente que tem pouca oportunidade, e esse programa do Anderson é muito bom que abre essa oportunidade, a gente tem pouca oportunidade porque a gente está ali, né, que eu falei, discutindo no chão de fábrica, mas o cara chega cansado, num dia intenso de trabalho, correndo atrás de uma linha de produção, e o cara chega em casa à tarde lá e dá uma relaxada no sofá, e só aperta um botãozinho e liga ali uma televisão. Ali já passa um negocinho ali de meia hora ali com a produção ali espetacular, né? De uma forma que vira verdade aquilo, sabe? E é fogo. Vira verdade. Lá no outro dia, vamos se organizar, vamos, né, entender que esse conceito aí de empreendedorismo, de colaborador, né, tem todo um conteúdo ideológico, e você que fala que é contra ideologia, mas você chama o seu colega de um colaborador, chama de companheiro, meu. Sabe? Tem cara que fala... Ô, Max, você está lembrando aí... Ô, Max, você está lembrando aí o curso de juventude. Lembra dos cursos de juventude que a gente fazia? Mas, ó, porra, é maravilhoso. Hoje eu sou aluno aqui, estou sentado, né? Eu sou aluno e eu quero... Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Por incrível que pareça, já passou 1h05, cara, e a gente nem percebeu. Passou 1 hora, né? Passou 1 hora e eu quero imensamente agradecer vocês. A gente, logo aí vai passar tudo isso aí, nós vamos matar 10 frangos. E eu vi a banda de novo lá, levar meus filhos para assistir um show do Mal e a banda lá no estacionamento do sindicato. Que aquele momento foi mágico, né? Aquele momento é mágico. Aquilo é trabalho de base. Aquilo é trabalho de base, né? E é isso que diferencia os sindicatos metalúrgicos de muitos sindicatos, né? Trabalho de base com música, com tudo que há de legal, né? Com tudo que há que traz, que conscientiza. Mas, Mal, antes de terminar, queria fazer uma pergunta para você. O Mal também é professor.
Mal, como é que está sendo essa pegada? Você, enquanto também profissional da educação, como é que está sendo essa pegada em EAD, cara? Bem, eu confesso que é bastante difícil, porque grande parte dos alunos tem muita dificuldade em ter acesso à internet, né? E até mesmo os professores, né? Eu, que sou um professor um pouco mais velho, digamos assim, confesso que eu tenho uma certa dificuldade com essas novas tecnologias, então eu estou aprendendo ainda a mexer nessas ferramentas para o trabalho remoto, né? Mas eu acho que o que nós estamos fazendo nessas aulas remotas é tentar diminuir o prejuízo, porque o prejuízo para o aluno, ele tem, eu diria que é um prejuízo irrecuperável, e a aula remota é uma tentativa de diminuir esse prejuízo. Tá? Mas a gente acaba trabalhando mais do que numa aula presencial, porque você grava e tem que baixar em algum canal. Meu, é terrível. Né? Mas a gente tenta, digamos assim, trabalhar do jeito que for. Mas eu gostaria de reforçar rapidamente as palavras do Max, que é o seguinte: a organização no local de trabalho ela é fundamental na luta dos trabalhadores. Mas, como o Max bem lembrou, boa parte das conquistas dos trabalhadores são derrubadas, são derrotadas lá no Congresso Nacional. Então, os trabalhadores lutam para conquistar um direito e o deputado venal, safado, salafrário e sem vergonha vai lá e derruba o direito dos trabalhadores. E a grande contribuição do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi perceber que a luta sindical ela não se encerra apenas no local de trabalho ou no próprio sindicato. A luta sindical ela tem que assumir uma condição, uma condição política mais geral. Né? Por isso que nasceu dentro do Sindicato dos Metalúrgicos um partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Okay? E por isso que é importante votar em candidatos que estejam compromissados, seja do PT ou de outro partido, mas que tenham compromisso com a luta dos trabalhadores, para fazer frente lá no Congresso Nacional para defender os direitos dos trabalhadores, impedir que os bandidos financiados pelos patrões acabem com o direito dos trabalhadores, que é o que está acontecendo. Muitas vezes o trabalhador questiona, mas o sindicato não devia se envolver com política, tal, não sei o quê. E o cara vai lá e vota num candidato que defende os direitos dos patrões, os interesses dos patrões. Quer dizer, isso daí é uma guerra. A classe dominante, esse discurso não é dele, esse discurso ele comprou da classe dominante. Porque a classe dominante não quer que os trabalhadores se organizem, não quer que os trabalhadores votem em candidatos que defendam os interesses dos trabalhadores. Então, eu acho que devemos estar envolvidos na política, sim, porque a política é uma esfera importantíssima na luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, para reforçar, o tema é organização do local de trabalho, mas a gente tem que partir do micro, né, para o maior, que é o sindicato, a classe trabalhadora em geral, e também a política. Né? Senão, nós vamos estar o tempo todo tentando tirar água com a peneira. Né? Tipo, você briga, luta para conquistar alguma coisa, e lá o safado do deputado do PSL, do PSDB, dos partidos burgueses, vão lá e destroem todas as conquistas dos trabalhadores. É isso.
Gente, infelizmente, maravilha, porra. A gente fica aqui até 2 horas com esses dois aí tranquilamente, ouvindo, que é um espaço de aprendizado, né? Mal e Max, no início, eu tinha dado o nome desse espaço de Ágora Popular, né? Onde todo mundo vem, coloca sua opinião, seu ponto de vista, né? Eu acho que a classe trabalhadora, ela só consegue transformar a realidade quando ela entende a sociedade na qual ela faz parte, né? E vocês hoje trazem elementos fundamentais que justamente nos levam a entender a sociedade na qual fazemos parte, dentro e fora do local do trabalho, que é isso que vocês dois ressaltam muito bem, né? Sindicato para além do chão de fábrica, para além dos portões da fábrica, trabalhadores para além do espaço fabril, porque vocês trazem elementos importantes, porque é do micro ao macro, né? Aquele trabalhador que está ali, seja em qual ramo for, seja em qual categoria for, naquela função, ele está ligado com toda uma lógica regional, nacional, mundial, que é a lógica da globalização do trabalho em rede, né? O Paulo André está falando aqui, ó, não se vá, né? Paulo André, ele não quer. Nós tem um monte de gente falando aqui para não acabar a live, né? Grande companheiro. Mas eu gostaria de agradecer imensamente vocês pelo carinho, pela participação, agradecer por ter aceitado o convite, Max e Mal, duas feras que eu tenho muito carinho. Mal, você, qualquer hora, quando for lá na padaria, me passa um WhatsApp, que eu vou passar para o Max também, nós vamos tomar um café naquela padaria. O Mal começou a nossa live dizendo isso, e é verdade mesmo, cara. Eu comecei a entender muita coisa lá atrás, quando o Mal, a gente sentava lá e conversava, trocava ideia, e é muito bom ouvi-lo. É um mestre, né? Um puta professor. Max também, um cara que eu tenho uma forte consideração por ser dirigente sindical, por ser militante, por ser trabalhador, por ser pai, o cara fera. Eu acho que a classe trabalhadora é isso, né? Que vocês trazem, né? Unidade de ideias, conhecimento, diálogo, participação. E vocês hoje aqui, eu só tenho a agradecer aos dois, sempre. E eu gostaria que vocês dois fizessem as considerações finais aí para nós. Um forte abraço para vocês. Amei hoje estar com vocês aqui. Amei, de coração. Bem, depois de falar muito, acho que até falei demais, eu vou fazer uma despedida curta, né? Agradecendo a presença de todos, agradecendo o convite, né? Eu acho que é um bate-papo agradável e esperamos que em breve possamos continuar esse bate-papo de maneira presencial, quem sabe na padaria ali na esquina do sindicato, né? Comendo um pãozinho de queijo, tomando um café, ou até mesmo uma cerveja, se o pessoal quiser. Então, o recado final é o seguinte, pessoal. Organização. Os trabalhadores, a arma mais poderosa dos trabalhadores é a solidariedade, né? E a organização solidária dos trabalhadores é que poderá emancipar a classe operária. Avante, companheiros! Companheiro Max, você. Bom, agradecer aí o Anderson pela oportunidade, né? O Anderson, um grande companheiro aí de 1000 anos. Na verdade, eu, quando comecei a militar no movimento sindical, e a minha escola é aqui o sindicato, né? Nosso departamento de formação, e o Anderson, né? Eu que passei por várias formações, né? Com o Anderson, e organizamos várias formações também com os trabalhadores, então eu tive esse prazer da gente organizar junto, né, algumas atividades de formação. Agradecer também a todos aí que têm acompanhado aqui essa live, né, e falar que um grande prazer sempre estar com o companheiro Mal, né, em todas as atividades, seja no rock and roll, né, seja aqui discutindo política, né, e o Mal, ele encerra aqui colocando uma frase muito importante: organização, isso é o fundamental. E junto com a organização, né, a gente carregar aí os valores e os princípios, né, da classe trabalhadora. Então, acho que essa questão da luta de classes, entender o que é classe, né, não é a classe, né, como dizem, né,
pelo quanto o cara ganha, né? Não é estratificação social, né? Classe social só existe duas, né? E a gente, quando trabalhador, fazemos parte dessa classe, não podemos ter dúvida, não podemos, sabe, titubear no momento de eleição, numa discussão dentro da fábrica. Somos classe trabalhadora e temos nossos valores e princípios, né, que temos que carregar sempre. Então, para encerrar, me colocar à disposição, Anderson, sempre que precisar, né, como alguns provocaram aí, o Paulo André, se tiver uma nova oportunidade junto com o Mal, terei um grande prazer, né? Estamos juntos nessa aí e avante, classe trabalhadora. Estamos juntos. Gente, boa noite para todos. Obrigado pela participação de todo mundo. Né? Obrigado, Max. Obrigado, Mal. E com certeza nós vamos fazer uma próxima live juntos para discutir outros temas. Que aqui ficou linkado vários temas, né? Vários temas. A gente vai ter que voltar aqui várias vezes. Mal, um beijão. Aquele abraço, Max também. Galera, bom final de semana e até semana que vem. Forte abraço. Abraço. Um abraço.